lá, depois de bastante tempo, né, praticamente um mês sem fazer vídeo aqui no canal. Depois daquele Veda que eu fiz de novo esse ano, né, um mês direto de vídeo, no meio da correria, perto das provas de, né, as P1, que a gente chama de primeira prova, enfim, prova 1. Correria com outras coisas também, diversas outras coisas. Tanto que eu acho que os últimos vídeos do Veda eu fiz, tipo, gravei assim, uns 15 vídeos quase de uma vez só. Tudo no mesmo lugar, quase o mesmo assunto, assim, tipo, respondendo perguntas todos. Ficou até bem cansativo, eu acho. Todo dia, né, uma coisa bem repetitiva. Aí eu fiz assim, vou dar um tempo de vídeos aqui no canal, porque, né, já deu. Então, mês de maio não teve nada em compensação, né? E hoje, 1º de junho... Aliás, maio passou rápido, né? Tipo, hoje é 1º de junho, mês de maio acabou. Hoje é dia daquela piadinha, né, idiota, mesmo nível daquela piada do pavê. Assim, nossa, como o tempo passa rápido, me lembro de maio como se fosse ontem. Mais ou menos isso. E eu resolvi fazer esse vídeo, na verdade, não para falar de engenharia dessa vez, não para falar de nada. Vou falar depois, nos próximos vídeos e tal, mas só para atualizar mesmo, porque eu não tenho feito vídeo. E para comentar outras coisas também, à medida do possível, né? Então, assim, para variar, estou dirigindo para o trabalho, aproveitando esse tempo, porque tá tudo muito corrido, muito mesmo, assim. Eu tô nos últimos momentos, né, momentos finais do IC, dá pra colocar aquela música The Final Countdown, de trilha sonora, porque é o Final Countdown para acabar o IC, a iniciação científica, fazer o relatório e tudo mais. Só que tá no meio de muitas outras coisas, né, questões do trabalho acontecendo, questões, enfim, as provas finais chegando, enfim, outra coisa aí que eu não vou falar agora, mas mais pra frente eu comento aí no canal, faço um vídeo só pra isso. E tá corrido, tá puxado. Eu tenho mantido, na medida do possível, os treinos da natação, na atlética ali da faculdade, que eu comecei esse semestre, né? Tem sido, assim, um porto seguro fazer natação. Na boa, cara, tipo, se você não faz esporte, faça, porque ajuda a mente, sabe? Ajuda a cabeça. Então, tem sido muito bom, e é só por isso mesmo que eu consigo me manter lá, porque eu sei dos resultados. Porque na hora daquela preguiça, a gente faz a contabilidade das coisas para fazer naquele dia, e é tudo corrido, muita coisa, mas vale a pena. E é mais ou menos disso também que eu queria falar, né? Tipo, no meio dessa correria, a gente esquece de outras coisas, porque a gente é humano, né? A gente tem certas limitações, infelizmente estamos presos no espaço-tempo. Pode não ser o caso com algumas outras espécies alienígenas aí, dizem, né? Pra quem assistiu A Chegada, né? Aquele filme do ano passado, dos aliens chegando e tal, que é fantástico. Aliás, quem não viu, reveja. Mas enquanto estamos presos na questão espaço-tempo, a gente acaba tendo certas limitações. E uma delas, né, realmente ter que escolher o número de coisas que a gente faz e ter foco em algumas coisas, porque sem foco a gente não chega lá. E no meu caso, uma das coisas que eu não tenho tido foco é justamente a alimentação. E não é assim, tipo, na última semana, no último mês que eu não tive foco. Nos últimos 3 anos, praticamente. Um pouco mais, quase. Um pouco mais, 3 anos e meio, né? Já estamos em junho. Ou seja, desde que eu voltei aqui para o interior, para Lorena, para fazer a USP aqui na Escola de Engenharia de Lorena. Desde que eu tô aqui, eu não tenho cuidado da alimentação, assim, zero mesmo cuidado. Eu tenho tido épocas em que eu cuidei um pouquinho, melhorei, taraná, e larguei mão de novo, justamente por estar, assim, a gente fala em inglês, né, overwhelmed. Então, vamos dizer assim, eu estou sobrecarregado, estou com muita coisa demais mesmo. É complicado, porque eu pessoalmente, aí é uma questão bem pessoal, né? Outras pessoas talvez não fosse o caso, bem queria ser diferente nesse sentido, mas eu pessoalmente tenho uma tendência para compensar estresse, compensar carência, enfim, questões afetivas e tal, na comida. Infelizmente. Então eu tenho tido, assim, a vida inteira, né, assim, ups and downs, né, altos e baixos em relação a isso.
porque é difícil lidar com isso, né? Eu sempre falei assim, quer emagrecer, não se preocupa com o regime, faz terapia, porque o resto vem, sabe? E de fato, assim, as épocas em que eu estive melhor, assim, psicologicamente falando e tal, são as épocas em que eu sempre mantive um peso bom e tudo mais. E fora isso, deu uma desregulada. Mas eu nunca passei um certo limite, apesar de tudo, sabe? Eu sempre pesei em torno de 70 quilos, tenho 1,78 m e tal. 70 tá ok, sabe? Então eu nunca fui gordo, nada disso. Eu tive épocas mais magros, muito mais magro, né? Assim, de excesso mesmo até. Sabe? De pesar menos 65 em algumas épocas. Mas isso vem naturalmente, porque eu fico tranquilo, como direito, não tem essa coisa de querer comer doce, querer comer porcaria e tal. É uma certa ânsia, sabe? E isso vem quando eu tô em épocas sem, sabe, de muita coisa, em que eu não consigo ter controle, ou tô meio depressivo ali por algum motivo, sabe? Sei lá, terminou um namoro, uma coisa assim. Acaba acontecendo. E em épocas de controle emocional e tal, é muito fácil eu emagrecer, sabe? Tipo, eu não preciso nem me preocupar com isso. É interessante isso. Então, a relação psicológica, ela é extremamente alta. A questão é, eu nunca ultrapassei um limite, só que esse limite tem sido ultrapassado ultimamente. Então, assim, eu nunca tinha pesado mais de 80, por exemplo. Chegava a 78 quilos, eu, putz, nossa, né? Tipo, tô demais, e controlava, arrumava ali. Mas de uns tempos pra cá, eu ultrapassei 80. Justamente depois que eu vim pra cá fazer faculdade, ultrapassei 80. Fiquei um tempo ali, né, no primeiro ano e tal, estudando cálculo 1, aquela coisa, e foi rapidinho passar 85. E foi rapidinho, sabe, depois do primeiro semestre. Foi um semestre assim, de muita insegurança, muita mudança, né? Eu tava largando uma carreira, praticamente, largando uma vida que eu tinha de morar sozinho, morar longe da minha família é de Lorena e tal. E foi uma época de insegurança psicológica, né? Eu tava em emprego novo, faculdade nova, querendo provar algumas coisas pra mim mesmo e entendendo quem eu era melhor, fazendo essa nova faculdade. Foi muito interessante esse processo, aliás. Só que todo o estresse, enfim, a pressão que eu tinha, uma autopressão inclusive que eu tinha e tal, foi descontada na alimentação. E aí eu cheguei em 90 rapidinho. E em 90, assim, tipo, eu nunca na minha vida tinha chegado nesse peso, sabe? Tipo, e aí eu cheguei em 90 e eu descobri que isso me traz problemas muito além da questão estética, sabe? Que até esteticamente falando, até que dava, beleza, tá meio gordinho, mas ok, sabe? Ainda não tá aquela coisa. Dava pra relevar se fosse só a questão estética. Aliás, eu tenho um lado assim meio que tá, foda-se, sabe? Tipo, não tô muito preocupado com isso. O problema é que eu preciso estar preocupado com isso por questões extras além da estética, questões de saúde mesmo. Eu descobri que quando eu chego perto do 90, ou ultrapasso 90, e chegar aos 90 já é estar pelo menos 15 quilos acima do que eu estava antes de vir para Lorena, então é bastante. Tem toda a questão também de ter engordado muito num período muito pequeno. Hoje eu tô com 94, por exemplo, que eu tenho já estado há alguns anos nessa faixa entre 90 e 94, e vai e volta, ali esses 4 quilos, sabe, dependendo da época. E eu descobri que se eu tô muito acima de 90, um pouco acima de 90, aliás, eu apresento pressão alta, alterações na pressão sanguínea, ou seja, acima de 90 eu tenho questões cardíacas, eu posso começar a ter questões cardíacas sérias. Eu preciso me preocupar muito com isso, porque isso pode levar a outras coisas. E como geralmente eu só engordo porque existe uma certa impulsividade, ou compulsividade, acho que a palavra melhor é uma compulsão alimentar, que eu tenho principalmente à noite, quando eu tô cansado já, super estressado com o dia e tudo mais. E de noite vem essa questão, quase uma compulsão de querer comer alguma coisa que eu não sei o que é. E aí a gente come várias coisas, de doce, né, passando por, sei lá, iogurte, começa light ali, vai para chocolate às vezes, vai para um doce que tem em casa. E o ruim de estar morando
de não estar morando sozinho, porque quando eu morava sozinho, pelo menos eu controlava essa compulsão, não tendo essas coisas que eu queria comer à noite, e de noite não dava pra resolver. Tipo, de uma pessoa, por exemplo, à noite, praticamente não tem nada aberto. Não é o caso quando você não tá morando sozinho, né? Porque agora, principalmente estando morando com a minha avó, né? Minha avó compra muito doce, essas coisas, e ela compra por um lado pra ela, porque ela é viciada nisso, só que ela é viciada naquilo, tipo, dá vontade, ela come um pedacinho, um docinho só por dia. Ela não tem uma compulsão, sabe? E também porque ela quer agradar e acha que todo mundo quer comer e tal. E não é bem o caso. A gente até come, mas come porque tá lá e tá naquele momento de falta de autocontrole, que é horrível. Que parece que você é possuído ali por algum momento. E você tá consciente, você só tá com o foda-se, sabe? Tipo, o foda-se liga automaticamente. E não é pro foda-se se ligar automaticamente nesses momentos. Principalmente nesses momentos. Tipo, tem momentos que o foda-se é muito bom. Mas tem momentos tipo esse em que o foda-se tinha que estar desligado. Tinha que ter assim uma trava de segurança ali, que você só vai ligar com duas digitais de duas pessoas ao mesmo tempo, sabe? Tipo bomba atômica. É mais ou menos isso que tinha que ser. Mas não é assim que funciona, né? Então, assim, dá uma sensação de impotência também, né? De você não conseguir se controlar, que é horrível, sabe? Tipo, só que isso tem acontecido já por 3 anos e meio, praticamente. É o tempo que eu tô na faculdade. E por 3 anos e meio, eu tenho pesado virtualmente 20 quilos acima do que eu sempre pesei, sabe? Tipo, e isso é horrível. E o que aconteceu? Acontece que em breve eu vou ter algumas mudanças de vida bem grandes, eu vou comentar, por isso que eu tô também querendo voltar a fazer vídeo no canal, porque eu quero pelo menos tentar fazer uma espécie de diário em vídeo disso tudo, embora não seja um diário de dia, né, talvez um semanário, uma coisa assim. E eu sei que eu preciso estar melhor comigo mesmo nesse sentido de alimentação. Então, o que acontece? Hoje, dia 1º, né, tipo, é bom esses começos de meses, começos de semana e tal, pra você juntar uma energia ali no fundo do baú e falar, agora vai. E vai, sabe? Tipo, vai mesmo. Eu já há um ano, mais ou menos, quase um ano, na verdade, eu entrei em contato com toda a questão de alimentação, que eles chamam de low carb paleo, mas na verdade é basicamente alimentação de verdade, comer comida de verdade, né? Tipo, nada industrial, evitar coisas processadas, principalmente açúcar, né, que é refinado, processado, blá blá blá, e outros tipos de carboidratos, tipo farinhas em geral, alguns cereais processados, que não tem, nutritivamente falando, não tem muita coisa a acrescentar nas nossas vidas, a não ser energia pura, e a gente pode obter essa energia de outras formas, de maneiras, né, mais nutritivas, e que vão funcionar melhor para o nosso organismo e nos fazer sentir melhor. Então, assim, eu testei o low carb paleo até por algumas semanas, eu sei que isso dá resultado, não só em termos de emagrecer mesmo, né, mas de você se sentir melhor, se sentir bem, sabe? Parece que a gente come bem e se sente bem. Então, você come um pão um dia, você fica mal. Só que a gente tá tão acostumado com isso que a gente não sabe que aquilo é se sentir mal, sabe? Tipo aquela pessoa que sempre teve dor de cabeça na vida inteira, uma dorzinha leve e tal, e acha que aquela é uma condição normal e beleza e tal, mas não é, existe uma vida melhor. E é isso que eu entendi testando em poucas semanas, né? Porque eu nunca passei disso, a questão low carb. E eu resolvi fazer, então, assim, tipo, mês de junho inteiro, e eu quero meio que documentar isso aqui nesses vídeos, que não vou fazer diariamente, mas de vez em quando, pra falar sobre isso. Vou falar das outras coisas do canal também e tal. Mas aproveitar esse registro em vídeo até pra assumir um certo compromisso também, né? Pra não ligar o foda-se de noite porque eu tô compulsivo, alguma coisa assim. E ajustar minha alimentação, porque eu sei que é só disso que eu preciso, sabe? É só comer direitinho que volta tudo ao normal. Questão da pressão que já tá um pouquinho alterada e tal, eu tô controlando, mas eu tenho medidor de pressão e tal, né? Em casa, e dá pra ver isso praticamente todo dia, de boa. Então não só a questão da pressão que eu tenho controlado, mas todo o resto, né? A parte estética, a parte de
Eu só acho que eu tô treinando, fazendo natação, isso ajuda bastante. Então eu tenho mantido o peso, apesar de ter ligado foda-se já nos últimos 2 meses, praticamente, né? E tá comendo doce, chocolate, e muito pão, e muita massa, e muito tudo que não devia estar comendo, sabe? Que não é que não pode comer, mas que a gente tem que só que, né, dosar melhor essas coisas. E então agora, mês de junho inteiro, pelo menos, eu controlar isso. E a gente sabe, né? Começar um hábito é basicamente passar um certo tempo nesse hábito que no final a gente automaticamente está nele. Então vamos ver se vai funcionar, como vai funcionar e se eu consigo de fato manter isso pelo menos esses 30 dias. Junho nem é um mês tão grande assim, né? Não tem 31 dias, são 30 só. Então depois eu faço um vídeo explicando direito como eu tô me alimentando e tralala. E por enquanto é só. O vídeo já tá longo. E é isso, até mais.